Bom, nós estamos invertendo os papéis hoje, porque ele deixa de ser entrevistador do canal dele no Rap 77 no YouTube e passa a ser um entrevistado, mas para contar duas histórias pra gente. Uma é que a gente está aqui nesse estúdio, né, maravilhoso, aonde você criou e montou para poder fazer as suas entrevistas e descobriu um novo... Né, um novo talento de fazer entrevista. Conta pra gente como é que foi isso. Bom, primeiro é um prazer receber você aqui, tá? Já tem muito tempo que você está querendo fazer essa entrevista, tô devendo pra você. Mas não foi culpa minha, tá? A gente tentou da última vez. A gente tentou. Isso aqui é que nem o Jogo das Estrelas, eu chamo, é um bebê meu aqui, né? Uma coisa que há uns anos atrás, talvez há 3 ou 4 anos atrás, eu fazia muito programa de televisão, quando eu ia fazer comentários e tudo. O pessoal sempre falava, pô, você tinha que trabalhar em televisão, você tem que falar, você fala bem, blá, 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 mas eu nunca quis ser jornalista, nunca quis ser apresentador, nada disso. Sempre quis ser atleta a minha vida inteira, né? E quando eu acabei minha vida de atleta, eu comecei a fazer evento e adorei fazer evento, né? E também uma coisa que a gente conseguiu fazer do Jogo das Estrelas, um evento, né? O principal evento de fim de ano do Brasil e tal. E aí... Há uns anos atrás eu peguei um formato americano que eu gostei, assim, sabe, de ver, que eu falei assim, cara, isso não é o típico apresentador. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, ficar conversando, relaxado, bater papo. E aí me deu essa ideia, eu e meu sócio, a gente começou a investir nisso aqui, eu comecei a construir esse estúdio, foi todo feito à mão, tá? Toda a ideia, tudo que tem aqui, todos esses quadros, tudo foi coisa que a gente pensou mesmo, que eu, principalmente toda a minha vida aqui, que é basquete, é futebol, é rap, é filme, é tudo, lembranças, coisas históricas, então ficou bem bacana. Você vê o formato das câmeras, assim, uma coisa meio escondida, que o cara se sente à vontade. Vocês não estão vendo daí, mas a gente tem uma câmera ali, uma câmera aqui, né? Tem uma câmera ali atrás. E a gente tem vários cenários, eu faço esse cenário aqui com a televisão atrás quando ela fica ligada, ali também, aqui atrás, então... Dá para você criar vários ambientes no mesmo espaço. Exatamente. Então, e eu fiz de uma forma que virasse como se fosse um podcast, mas em vídeo. Então não tem aquela coisa de boa noite, telespectador, aquela coisa formal. Então a gente já começa. Coisa errada, a gente arruma. Não, edita. Então, já começa no papo direto e tal. E é bacana porque eu comecei fazendo isso com uma coisa assim meio sem compromisso. Hoje a gente já está, talvez, aqui nesse estúdio, mais de 80 entrevistas. Hoje mesmo a gente já teve... Eu tive aqui o Amoroso e fiz também com o meu primo Dudu e com o Nielsen, filho do Nielsen, parador de goleiro, que é parador de goleiro do Flamengo hoje, que é como se fosse meu irmão, assim, meu amigo irmão. E que eu estou muito feliz que os dois estão fazendo um maior sucesso no Flamengo, ganhando vários títulos, né? Esse ano é um ano um ano mágico para eles. Eles entraram em janeiro no profissional e ganharam tudo esse ano, né? Coisa incrível. E essas 2 gravações eu fiz hoje, mas assim, eu faço... Aqui eu já fiz várias, eu fiz nos Estados Unidos algumas, né? Fiz mais de 25. Fora do ambiente de estúdio? Fora do ambiente de estúdio. Como eu te falei, a única aqui no Brasil que eu fiz assim foi com o Cid Moreira, que eu fiz lá em Itaipava, né? Que foi uma coisa histórica também pra mim. E tá sendo muito bacana, eu tô muito feliz fazendo isso, porque a gente se diverte, né? E ao mesmo tempo você ganha conhecimento, você aumenta teu horizonte, assim, né? Eu sou muito ligado não só em esporte, como em música. Música é minha paixão, e entretenimento. E é engraçado que toda pessoa de qualquer ramo, o cara pode ser skatista, pode ser pintor, pode ser cozinheiro, ele vem aqui, você consegue achar uma ligação disso com o mundo do esporte, ou o mundo do entretenimento, ou alguma coisa que liga. Então é muito legal. Eu, por ter a minha vida sempre ligada ao meu pai, né, o Zico, você está no meio dos grandes eventos, abre portas para tudo. Eu sempre tenho experiências que a pessoa normal não tem, né? São as mesmas experiências que o cara famoso tem, mas ali do lado, ali como se fosse uma... Então você tem uma vida de celebridade ao mesmo tempo sem ser celebridade, misturado. E os próprios convidados, quando estão conversando comigo, querem ouvir. Então isso é uma troca de experiência, então é muito bacana. E eu conheci mundos aí que eu não imaginava conhecer nesse tempo, né? Que nem era minha vontade, mas... Inclusive, isso foi o Jogo das Estrelas também que te deu essa nova visão das coisas, você quando começou a organizar o Jogo das Estrelas, porque como a gente adora bastidores, né? Então a gente veio contar os bastidores do seu canal, do seu ambiente, das histórias legais que aconteceram e também do Jogo das Estrelas, né? Como é que começou o teu envolvimento com isso
E como é que é o trabalho ao longo dos meses até a realização do Jogo das Estrelas? O Jogo das Estrelas foi uma coisa que eu criei há 16 anos atrás. E quando eu digo eu, assim, é porque, lógico, eu tive a ajuda de outras pessoas. Teve um preparador físico na época que trabalhava no CFZ, que ele até chegou para mim e falou, você podia movimentar aqui o centro de futebol, faz um jogo beneficente e tal. E a ideia foi assim, aí na minha cabeça eu comecei, falei, eu conheço muitos jogadores, né? Através do meu pai dá pra gente também fazer um negócio bacana aqui. Eu lembro que a gente fez isso numa quarta-feira à noite, tinham 800 pessoas no centro de futebol, chovendo. E a gente conseguiu, né, a Sport TV transmitir o jogo, a gente teve um patrocinador lá de cerveja que deu, sei lá, 5 mil reais, ajudou a botar coisa, fazer o churrasco e botou o cerveja lá, galera. E aí eu olhei aquilo ali e falei, de repente tem um negócio bacana para fazer aqui. No segundo ano eu trouxe o Maradona, eu consegui trazer o Maradona, foi uma história muito, muito louca essa história do Maradona, e que eu posso contar depois se você quiser, mas assim, é uma história que até um dia antes não existia, e um dia antes de manhã de repente me ligaram e falaram, não, ele resolveu vir com os amigos e tal. E aí eu já me movimentei, fiz passagem e tudo, e de repente tinham 3 mil pessoas lá para assistir o jogo no CFZ no segundo ano. Então ali foi quando eu comecei a ver o potencial daquilo ali, falei, dá para crescer isso aqui. E não tinha não tinha esse tipo de formato de jogo Não, tinham vários jogos de fim de ano, tinha da SADEF, tinha lá do Tijuca Tênis Clube, tinha vários, mas não era nessa estrutura assim, a gente criou um formato realmente porque no terceiro ano eu botei 7 mil pessoas no centro de futebol, que era uma coisa que nem meu pai, assim, não dá, tem espaço para isso, mas ninguém nunca fez. A gente montou arquibancada, era VIP e tudo, e quando eu vi que acabou em segundos, assim, né, brincando, nós botamos 9 horas o ingresso, 5 horas não tinha mais nada, eu falei, eu vou para um estádio grande. Quando eu resolvi ir para o Maracanã, eu fui contra todo mundo, porque na época o Eduardo Paes era o presidente da Sudeste, ele falou para mim que eu estava maluco, Júnior, adoro teu pai, adoro teu pai e tal, mas eu te dou o Maracanã de graça, mas não vai ter ninguém, cara, de Natal Ano Novo. Eu fui falar com meu pai, ele falou assim, você tá maluco, se tiver 15 mil pessoas no Maracanã é muito e é nada, no Maracanã vai ficar vazio. Eu falei, deixa comigo. E minha equipe toda foi contra mim, eu falei, não, eu vou contra todo mundo, que eu vou encher isso aqui. E aí nós colocamos 40 mil pessoas nesse ano. Ele falou assim, não dá mais para brincar no CFZ, né? Não dá para brincar e não dá para brincar comigo também, quando eu falo o que vai acontecer. E a minha equipe toda falou assim, Júnior, nós nunca fizemos evento em grande, você não tem equipe, você não é uma empresa de... Eu falei, mas agora a gente vai ser, sem medo nenhum, então estádio para 70 mil pessoas nós vamos fazer. E aí entra também o lado de você ter morado fora, de cultura, de viajar bastante, graças a Deus, por causa do meu pai, por causa de toda essa vida que ele pôde nos proporcionar, da gente morar na Itália, morar no Japão, de eu poder ir para os Estados Unidos, sempre, eu sempre fui um cara muito, nessa coisa de música, eu vou ver show, eu não consigo só ver o show, eu quero ver tudo que está acontecendo, do crachá da pessoa, até o segurança, até a alimentação, tudo. Então isso eu trouxe para a minha experiência, tentar fazer uma coisa num formato de fora, indo contra tudo que se faz aqui normalmente, porque é aquela coisa do não vai dar certo, e deu. E no 6º ano do jogo, que foi o terceiro no Maracanã, foi quando a gente botou 72 mil pessoas, que foi o recorde até hoje de um jogo beneficente no Brasil. Que é o meu maior orgulho, né? Quando eu entrei, eu falei, caramba, nós botamos 72 mil pessoas. Uma pergunta de bastidores aqui, eu tô atrás das câmeras, tá, galera? Foi 2009, não foi? 2009. Depois do título do Flamengo. O Flamengo foi campeão. E eu ia até te perguntar isso, é o maior público de um jogo beneficente no Brasil. É lógico que o pessoal, é o Flamengo, mas às vezes você precisa de um empurrãozinho para que as coisas aconteçam, que por mais que o Flamengo seja campeão, não te garante que você vai fazer um evento... Mas você vê muita gente com muita camisa, não só do... Óbvio que eu acho que todas as camisas de todos os clubes. Mas se a gente já foi, a gente vai e tal, você sempre vê camisa... Eu sempre faço questão de dizer que é uma festa de todas as torcidas. Agora, é o maior ídolo da história do Flamengo. O Flamengo, se você fizer o jogo da seleção brasileira, vai ter mais flamenguista. Se fizer um carnaval, vai ter mais flamenguista. Tudo vai ter mais flamenguista. Então, é óbvio que num jogo do maior ídolo da história do Flamengo, no Maracanã, vai ter 80%, 90% dessa flamenguista. Mas tem muita gente que vai com camisa, muita camisa de do Fluminense, do Vasco, do São Paulo, cara, vende tudo. Isso é bom barato. Você não tem um episódio de violência, você não tem uma briga.
Até assim, uma brincadeira que acontece às vezes nas arquibancadas e que acaba virando sadia. Porque um faz uma provocação, aí o outro ri, senta do lado. Nós fizemos no Engenhão, uma vez apareceu um grupo de botafoguenses, assim, sei lá, 1.000, 2.000 pessoas, eles ficavam gritando, a torcida do Flamengo gritava junto. E foi tudo no maior paz, sabe? Eu boto lá no Twitter, às vezes aparece vascaíno, quem que do Vasco que jogou que vai? É um em 5.000, né, que aparece. E essa participação dos jogadores de vários clubes também tenta, acho que, mostrar um outro lado, que é tentar fazer uma humanização maior, dizer que a disputa é no gramado, que quando acaba aquilo ali, tá todo mundo junto. Eu acho que tem essas outras conotações todas que acontecem. E de lá para cá, só cresceu, né? Só cresceu. Meu sócio brinca muito com isso, fala assim, que ali é como se fosse um campo dos sonhos. Você junta jogadores dos anos 80, 70 às vezes, né? Já teve, Rivelino já jogou, dos anos 80 com um cara que está jogando agora com 19 anos, quer dizer. Você junta gerações, né? Você junta a geração do Ronaldo, do Roberto Carlos, rival com a geração do Adriano, do Ronaldinho, do Kaká, daqui a pouco do Sidorf, com a do não sei quem, com o de agora, do Vinícius Júnior, do Paquetá. Então você junta ali, aquilo ali realmente é um campo dos sonhos. Todo fã de futebol deveria apreciar aquilo dali como um momento histórico, porque daqui a 20, 30 anos, quando ele lembrar que ele estava no estádio, vendo aquelas figuras todas ali, e não aproveitou da maneira que ele poderia ter aproveitado, ao invés de ficar com essa coisa de fulano, não jogou no meu time, velho, não sei o que, para ele xingar, é aproveitar ali aquele momento, porque aquilo ali é uma coisa única, não vai se repetir, entendeu? E é muito gratificante. E junto com isso passou a ter também o pré-jogo, né? O pré-jogo com convidados, além dos jogadores, e também tem toda a parte de social, que vocês fazem as doações todas para a instituição. Não, na verdade, o pré-jogo, na verdade, é o seguinte, não é um pré-jogo, pode ser considerado, mas é preliminar. É um jogo dos artistas que virou uma tradição. Que virou uma tradição desde o primeiro jogo, a gente tem isso. Esse formato é igual desde a primeira vez. Ficou bem claro na minha cabeça pelo seguinte, porque eu não queria que o nosso jogo se transformasse nos outros jogos de fim de ano, que joga cantor com artista, com jogador, porque o próprio jogador não vai desculpa, mas o cara não quer jogar com o jogador. Cantor não quer ficar cantando com o jogador. Então eu fiz um jogo antes que você junta atores da Globo, atores de não sei quem, cantores. E aí quando eu vi um jogador de vôlei, um lutador, um Fórmula 1, os caras entram lá, então é mais barato, até político já jogou. Então já tem de tudo. Então isso é bacana, porque já virou uma tradição. O jogo dos artistas, eles sabem que o cara vem, eu quero jogar o jogo dos artistas. Não, o jogo principal não. Não interessa quem seja, não vai jogar. Vai jogar preliminar. Ter vestido uma camisa. E graças a Deus, a Bradesco Seguros entrou no terceiro ano no centro de futebol ainda, quando era o Sidorf veio, que foram as 7.000 pessoas que eu te falei. E a gente está desde 14 anos agora, esse é o 14º ano. Então, cada ano foi crescendo mais e a confiança deles é uma coisa legal, né? Porque você ganha credibilidade. Não é o Rock in Rio, onde você paga os artistas e você já sabe um ano antes que o Guns N' Roses vem, que fulano vem, você pode... Não, eles não sabem quem vai jogar até um mês ou 15 dias antes do evento. Até uma semana antes do evento tem gente que confirma. Então isso é uma demonstração também de confiança, sabe? Eles sabem que podem... Independente de quem vir, eles estão parceiros. Exatamente. E confiam, sabe que a gente vai entregar um espetáculo bonito. Então isso ajuda muito, porque nos dias de hoje é muito difícil, né, você ter patrocinadores, né, tão fiéis. Eles saíram de alguns eventos, até inclusive da Árvore de Natal e tal, eventos que já estão há muitos anos, e o Jogo das Estrelas ficou. Isso é uma coisa bacana. E a parte... ações ali interna também? Várias. Os patrocinadores fazem muita coisa. Assim, esse meet and greet, que é uma coisa que meu pai chega antes, aí a gente pega um outro jogador, eles tiram fotos, e aí nessas fotos a gente fica mostrando no telão, enquanto eles vão tirando foto com ele. Fica todo mundo querendo saber onde eles estão, onde você não está tirando essas fotos, ai, o que aconteceu? É muito a gente vê um zoom da E aí tem muitos, esse pré-jogo que você está falando, antes dos artistas, tem vários jogos de patrocinadores. Então, desde cedo tem jogo das crianças, da Bradesco, tem de funcionário. Então isso é bacana, porque
Inclusive... É uma espécie até de premiação, acho que eles fazem. De premiação. Eles compram muitos ingressos, eles têm uma área nobre de 6 mil pessoas lá, eles compram um grande número de ingressos para a empresa, gente que tem que atingir meta de vendas, isso é bacana, é um evento de fim de ano da empresa, então isso para a gente é muito bom. E a parte social, o jogo, desde o início, sempre foi beneficente. Nos 3 primeiros anos era quilo de alimento e tudo, mas eu ia nas instituições com meu pai e a gente via que a necessidade deles não era de alimento. Eles falavam, olha, você vai trazer alimento, são crianças especiais, elas não comem, comem papa. A gente não precisa disso, a gente quer dinheiro, a gente precisa de ambulância, a gente precisa de equipamento, precisa de remédio, precisa de cama, precisa de... sabe? E cada instituição tem uma necessidade. Exatamente, mas dinheiro é uma coisa que atende todo mundo, porque sabe? E é uma coisa que as pessoas às vezes têm medo de cobrar, mas não é. Isso é uma coisa que se faz na Europa. Eu na época, eu até liguei para o Leonardo, eu liguei para outras pessoas que estavam na Europa. Cara, se faz aí assim, você faz. É normal, é de praxe, é uma coisa que você não pode ficar com receio das pessoas ficarem desconfiadas do que é, porque, cara, o que a gente ajuda de e pessoas... vocês fazem uma prestação de contas muito transparente. Muito transparente. A divulgação da entrega, até às vezes no jogo. Muito. Depois, já no Campeonato Carioca. A gente fez esse ano, pela primeira vez, a gente juntou num camarote as instituições. Mas o Cris, você sabe como é que é, o brasileiro na hora de cobrar, na hora de falar, quando sai alguma notícia, alguma coisa, aí quer falar. Mas na hora que você quer prestar conta, você olha aqui, vem aqui ver a gente entregando, ninguém vai. Entendeu? Você chama as grandes TVs, você fala assim, cara, vamos lá, eu vou lá com meu pai, a gente vai entregar nas instituições, a gente vai fazer uma roda. Agora que você está falando em vídeo, já era, você não pode contar a gente vai, isso não mas por causa disso... A câmera que está ali participando... Já vai com a gente. Já vai. Mas, Cris, por causa disso, até ano passado a gente fez exatamente o contrário. A gente fez, cara, vamos levar eles no Maracanã, porque às vezes você fica competindo com campeonatos. Então o cara não leva equipe porque tem jogo do Fluminense naquela semana, do Vasco, do Botafogo. Então, vamos fazer num jogo. A gente fez no Fla-Flu, inclusive, que você está falando. E foi bacana, porque aí todo mundo sabia que o Zico estava lá, que as instituições estavam lá, chamou mais atenção, que era o que a gente queria. Para as pessoas verem, sabe? Ó, nós estamos aqui. E não só instituições, são causas também, como a da Chapecoense, como a das enchentes lá em Campos, em outros locais, a gente ajudou, a gente fez questão de ajudar. Na hora que vocês fazem essa definição de aonde vocês vão ajudar, como é que vocês fazem isso? É numa reunião, é instintivo, ou é de acordo com a demanda? É tudo isso que você está falando. É tudo isso que você está falando, porque não adianta você se programar tudo direitinho, meses antes, vai ser para essa, para aquela, porque chega em dezembro você descobre uma outra instituição, você recebe uma outra demanda. Acontece alguma coisa que precisa... Isso aí é a pior coisa. Você bate na madeira sempre para não acontecer nada esse ano. O da Chapecoense foi exatamente isso. A gente já estava com tudo meio que, mundo A para vir, daqui a pouco apareceu isso e aí não tem como, a gente é meio que uma obrigação nossa. A gente já teve casos assim de alguns ex-jogadores que precisavam, como o Washington, que estava com, acho que era esclerose múltipla, não sei, e aí a gente ajudou. Teve jogador que morreu e a gente ajudou a família, do Zé Carlos, quando faleceu o goleiro, a gente ajudou a família. Então, porque é meio que uma obrigação nossa do futebol, da gente estar ali, a gente tenta, na maioria das vezes, na maioria dos casos, a gente ajudar. É lógico que a renda, a gente tem custos também muito altos no Maracanã, não são baixos esses custos. Então o pessoal reclama de bilheteria, como se no meu jogo baixassem o preço das coisas lá. Não é assim. E você tem bilheteria, tem engradeamento, tem segurança, tudo que envolve o jogo normal. Tudo. Então o que o Flamengo paga lá num jogo absurdo, 70 mil pessoas, é a mesma coisa que eu pago. Então assim, é complicado para você conseguir. É um jogo que às vezes a gente gasta milhões para fazer um jogo desse, entendeu? Então é muito fácil falar, Então, eu queria muito poder fazer tudo de graça, R$5, mas é humanamente impossível, porque aí a conta não bate. Então eu tenho que fazer de uma maneira também que eu possa... Pagar as contas, ajudar as pessoas... E também ser um pouco popular, tentar, para não cobrar R$500, R$100, entendeu? Alguns... Faz o meio termo ali. Faz o meio termo. A gente esse ano fez uma promoção de 1.000 ingressos, que eu botei até no Twitter. Acabou em uma hora. Eu vi. Era R$10, a meia era 5. Aí depois eu botei mais 1.000 ingressos a R$20, a 10, acabou também. Então, a gente sabe. Você viu o exemplo do Vasco agora, que baixou o sócio torcedor e aí ganhou 100 mil só. Infelizmente aqui no Brasil... Você tem que pensar com várias situações econômicas que o pessoal vai passar.
Acho que até que se eles fizessem isso com mais frequência, o público seria maior nos estádios. Só que também tem aquele lado aqui dos fornecedores e das empresas daqui. Tem que começar a pensar em, sabe, baixar esse preço, porque senão fica difícil. Muitos fogem do Maracanã. Aí. Vamos ver se agora com uma nova gestão, o que eles conseguem acomodar, o próprio valor do aluguel do estádio deu uma enxugada. Você sabe que você cobriu naquela vez que o Maracanã estava sem luz e tal, aquela confusão toda, que no dia seguinte do nosso jogo, você postou, eu vi isso, faltou luz no Maracanã no dia seguinte, que podia ter faltado no nosso jogo, à noite. Nossa. Então, assim, a gente correu riscos, assim, quando teve aquele jogo do Flamengo com o Independente, que quebraram tudo, eu tive que gastar dinheiro para tentar ajudar a melhorar a bilheteria, muita coisa do Maracanã que estava depredada. Então, assim, a gente também não só ajuda, a gente tenta também, sabe, ser parceiro nessas situações, como aconteceu com o Maracanã. Só que é difícil, não é uma coisa muito fácil. Rio de Janeiro não é muito fácil não, mas a gente tenta fazer o melhor para entregar um espetáculo também bonito. Eu acho que o jogo já ganhou uma fama e ganhou um status que a gente precisa sempre estar, sabe, entregando um bom espetáculo. E aí a gente tem essas barreiras que, né... Então a gente queria até fazer o seguinte, a gente vai conhecer um pouquinho do QG secreto. O QG secreto. O QG secreto do Jogo das Estrelas. Mas antes disso ainda a gente fazer o convite oficial para o Jogo das Estrelas. A gente já está divulgando, mas faz o convite oficial. O convite dia 28 de dezembro. O Jogo dos Artistas é 4 da tarde. O jogo principal é 6h30. A gente vai ter um show aí que a gente vai anunciar ainda, tá? Segredo? Um show segredo. Eu vou te dizer que é uma cantora brasileira. Pela primeira vez vai ser uma cantora brasileira, vai ser bem bacana. A gente vai anunciar aí na semana que vem. E o jogo, 18h30, né? Os ingressos já estão à venda online no jogodasestrelas.com, no rap77.com. E acredito que dia 20 ou 21 de dezembro nas bilheterias do Maracanã. As perguntas que o pessoal sempre faz, que eu aproveito e já faço para você. O pessoal vai ter aquele esquema, tem gratuidade ou não existe esse esquema? Ou se tem retirada de ingresso, o pessoal que compra online, tem essas dúvidas que o senhor tem retirada de ingresso. Eu não sei te dizer que agora os lugares certinhos, mas se for online, você procura lá no site da empresa e que tem todas as informações lá de retirada de ingresso. Sim, funciona a gratuidade. É meio que obrigado por lei, né? Você não tem como fugir disso, né? Eu nem sempre concordo com o número, que eu acho que o número é muito grande para um público que não aparece. Eu acho que isso tira um pouco do público no total, né? Eu acho que o pessoal que vai realmente tirar só quem for. Exatamente. Para inclusive não ter umas perguntas malucas do tipo quanto é a gratuidade, né? Que rola por aí. Né? Mas acontece que quando você coloca lá uma carga de 8 mil, 10 mil, sei lá, e aparecem 2 mil, é difícil, né? Você tira. De dinheiro, Pois eu acho que devia ter usar um bom senso aí para, como você falou, de repente usar só quem for. Só quem for. E o resto. Ajuda também, faz a sua parte. Pois é. Então a gente tem uma série de histórias, a gente também, só comentando para finalizar, a gente teve já coletiva, teve evento, teve uma série de coisas que aconteceram ao longo desses anos, né? Todas resolvidas lá no QG. Então a gente vai agora conhecer o QG secreto do Jogo das Estrelas. Quem que trabalha comigo, a gente trabalha aqui. Aí a gente, entendeu? Esse aqui é o QG de onde saem todas as ideias que o Júnior tem do Jogo das Estrelas. Né? Escondidinho aqui, como é que você estava falando? Eu fico sentado aqui, onde estão esses bilhões de CDs, eu tenho uma coleção de 5 mil CDs aqui de rap, então tudo isso aqui é no meio do rap aqui. Eu só sento aqui, outra pessoa senta aqui, a gente fica aqui. Isso aqui já deve ter, sei lá, 14 anos que a gente se reúne aqui sempre na hora de fazer, falar tudo do jogo. Se você parar para pensar, essas empresas gigantes, né? Até um exemplo como o WordPress, que não tem escritório. O escritório é a pessoa mesmo que desenvolve. Você já estava 14 anos atrás prevendo um novo formato de administração. Que nos primeiros 2 anos a gente fazia lá no centro de futebol mesmo, né, meu pai, entendeu? Só que depois a gente começou a passar para cá. Tem uma outra sala que eu vou te mostrar lá, que é onde a gente, né, depois senta para uma reunião. A gente senta para reunião. Mas basicamente é tudo aqui, enclausurado aqui, que saem todas as grandes ideias, as ligações para os grandes nomes que pros jogadores e tal, as grandes confirmações. E essa é a minha cadeira aí, minha cadeira principal, onde eu fico aí, ligo
Olha, é um prazer enorme você estar abrindo Isso é exclusivo, que ninguém nunca mostrou. Seus bastidores, viu, gente? Exclusivo, ninguém mostrou isso ainda. Privilégio dos bastidores do fim de jogo. E a gente fica muito feliz, muito agradecida. Que isso. Todos nós por você estar dando esse espação pra gente conhecer. Então vamos conhecer o outro pedaço. Vamos lá. E aí começa a vir muita gente aqui, né? Essa área toda aqui de cima... Virou escritório do Jogo das Estrelas. Aqui a partir do dia 20, por aí, né? O jogo é dia 28, então aqui a gente fica concentrado aqui o tempo todo naquela nossa sala ali, mas aí o pessoal senta aqui, relaxa. Vem muita gente aqui pegar ingresso, vem muita gente de empresa, às vezes, que tem que fazer reunião para falar sobre coisa do jogo. A gente tem uma vista boa aí na Qual piscina. é a quantidade de vezes aqui que vocês acabam se encontrando a partir aí desse dia 10? Acaba sendo alguma coisa diária? Praticamente todo dia, às vezes aqui até 2, 3 da manhã, entendeu? Mas ninguém cansa, né? Ninguém cansa. Ninguém cansa. Que é uma coisa que é feita com prazer. Prazer é uma vez no ano, então, entendeu? É um espetáculo que a gente faz com muito carinho. Aqui a gente come nossa pizza aqui, fica todo mundo estressado aqui às vezes, mas com muita mas é muita diversão também. Às vezes o pessoal surpreende, então vem alguém de empresa, ou vem de alguém que, né, até jogador, gente conhecida que vem aqui, aí a gente fala, pô, o pessoal fica aqui, fica todo mundo aqui. Mas fica uma loucura, tem épocas aqui depois do dia 20, 22, 23, que isso aqui fica uma loucura mesmo. E tem comemoração pós-jogo? Às vezes sim, já teve. Tá todo mundo cansado, que não dá mais pra aguentar. Eu sempre brinco que eu sou, no dia 29, no dia 30 eu sou o homem mais feliz do mundo. Mais feliz do mundo, que é muito cansativo. A gente fica praticamente o ano inteiro trabalhando nisso, mas depois de setembro, outubro, começa a ficar bem, a peça fica bem. A gente até tentou, lembra? Quando a gente acabou, eu estava tentando a gente fazer esse bate-papo quando acabou o jogo, mas eu já vi que depois do jogo não sobra nada de vocês. É complicado porque é 24 horas praticamente de trabalho, então você... envolve não só patrocinadores, envolve fornecedores, envolve jogadores, envolve hotel, transporte, logística, tudo, é muita coisa. O pessoal de, por exemplo, Sete Rio, Prefeitura e etc., todo mundo entra nesse mesmo circuito? Tudo. Hoje, inclusive, enquanto a gente está aqui, 2 pessoas minhas estão lá fazendo a reunião com os órgãos públicos, que são com o corpo de bombeiro, com polícia, com todo mundo, a reunião era hoje. Então, assim, é tudo... basicamente igualzinho como um jogo de campeonato. Então você tem ideia, num jogo de campeonato já é uma coisa meio que automática de todo mundo. Pra gente não, pra gente é só nessa época. E o Zico se mete? Não, nada. Deixa tudo com você? Não. Ele só chega pra jogar? Só chega pra jogar. Olha só. Divulgar, jogar, fazer festa, entendeu? Dar esporro às vezes, quando vê uma coisa que ele não gosta, ele fala. Mas é pra isso. Assim, não é pra dar palpite não, não é pra dar palpite não. Pode ele nem gosta, ele confia muito e a gente, graças a Deus, faz um bom trabalho há muitos anos, né? São 16 anos, né? Então, de estádio grande são 14, são 13, 14. Júlio, eu queria mais uma vez te agradecer pra caramba você ter aberto, né? Aberto essas portas pra gente, pra mostrar esses bastidores todos aqui. Né? Você dá força pro nosso evento há muitos anos, então você merece, Obrigado, mais uma vez. Queria agradecer aqui, eu vou fazer uma inversão que não estava programado, mas eu vou segurar a câmera para aproveitar para o nosso cinegrafista aparecer também, não é? Nosso cinegrafista aparecendo aqui no trabalho, que está ajudando. Fiz minha pergunta também, tenho que agradecer o Júnior pela presença. Obrigado. Fez um bom trabalho. Pela confiança, porque abrir as portas assim, desse jeito pra gente, foi alguma coisa assim que a gente, como a gente estava conversando antes, né? Algumas coisas que a gente nem sonha que poderiam acontecer. Vocês merecem, com a gente não tem essa não, a gente trata todo mundo bem, com carinho, principalmente as pessoas que sempre nos ajudaram e sempre nos deram força, e você é uma delas, com certeza. Então merece. Tomara que a gente fique junto ainda muitos e muitos anos. Vai ficar, isso aí vai. Essa aí não larga o de jogo nunca. Com certeza. Nem o Jogo das Estrelas. Nem o Jogo das Estrelas. Fechamos? Tá ótimo.